Gente, é o seguinte, hoje, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Aí. Hoje, eu vou falar sobre uma coisa, que na verdade são três, né? O frio, a chuva e a rega, no inverno. Eu tive olhando minha orquidária, tem mais umas 2, 3 ainda para fazer esse sistema que eu vou fazer agora, que é mudança, porque as plantas sentem muito. Isso aqui é um híbrido de Hoffmannsangela com Encíclia guianensis. Essa aqui, ó, já até tirei do substrato que estava encharcado, eu pus para secar um pouco. E essa daqui é uma Cattleya tigrina trilabelo que está muito... Perdeu as raízes, bem dizer, né? Decorrente do quê? Chuva e frio. Aqui choveu quase uma semana direto e muito frio, principalmente à noite. E isso as plantas sentem. Aí, o que acontece com o frio e a água? A planta passa a noite com água no substrato, como choveu direto dia e noite, e isso prejudica muito a planta. Então muito cuidado com chuvas, o frio e a rega. A rega no inverno tem que ser mais espaçada, tomar muito cuidado com isso, tá? E qual é o sistema que eu vou fazer aqui para tentar ajudar minhas plantinhas? São todas seedlings, pequenas ainda. Vão demorar 2 a 3 anos, ou mais até, dependendo do tamanho da planta. Porque às vezes a gente compra a planta para florir há 2 a 3 anos, ela vem um trisco de planta desse tamanho, a gente fala, aí passa 2, passa 3, a planta se desenvolve, mas não floresce, que ainda não chegou a época. Eu costumo dizer sempre para vocês que planta, a orquídea, né, tem sua época para enraizar, época para brotar e época para florir. Saiam dessa conversa de faça isso e sua planta vai enraizar da noite para o dia. Faça aquilo e sua planta vai florir. Não. Entendeu? É tudo na sua respectiva época. Quem aprender isso vai parar de cair nesse papo furado. E outra coisa que eu vi aí o cidadão falar, que nós criticamos, não só eu como alguns canais de orquidófilos verdadeiros, que realmente sabem o que estão falando, que nós somos patrocinados e por isso que falamos mal da canela, do açafrão e por aí vai. Não. Meu adubo é orgânico caseiro. Vocês não me viram aqui falar de Ciacrop, que é o produto que o cara mais usa, mas ele não fala. Rutex, que é outro produto que ele mais usa. Floresce, que é um adubo à base de fósforo que faz a planta, ajuda, estimula um pouco a floração, mas não é o resultado de floração, porque nenhum adubo faz planta florescer, nenhum adubo faz planta florescer. Me provem ao contrário. Só existe um adubo fabricado por Deus: sol, luminosidade. Então aqui eu estou dizendo para esse cidadão que eu sou um que critico a canela, ok? Porque não adianta ir num orquidário que tem estufa regulada com temperatura, estufa regulada com umidade e coisa que você não tem na sua casa. E depois ficar falando que só usa canela. Papo furado. Só isso que eu tenho para te dizer. Então vamos lá, gente. Eu vou salvar essas plantinhas aqui. Tirar elas, ó, apesar do meu substrato ser a base de brita, mais chuva, quase uma semana inteira, dia e noite, e frio, a plantinha sentiu. E como essa plantinha é um seedling, podem ver, é um seedling, e é encíclia, e ela está puxando tudo para encíclia, mesmo ela tendo Hoffmannsangela no meio, eu vou cultivá-la como se fosse uma encíclia. Vou colocá-la em um tronquinho, para que ela tenha mais liberdade, porque toda a encíclia gosta de muito calor, a sol, tá? Muita luminosidade
e pouca umidade. E como isso aqui ficou úmido por muito tempo, por causa de uma semana, essa planta sentiu. Então o que eu vou fazer? Nada mais, nada menos que uma simples de tudo, amarrar a minha plantinha aqui, ó, num tronquinho, num toquinho, e estará plantada a minha encíclia aqui. Mas Wilson, por que você vai tirar ela do vaso e vai colocar aqui? Porque no vaso está mantendo umidade e essa planta está sentindo. Ela perdeu já 2 folhas, amarelaram e caíram desses 2 bulbinhos aqui, ó. Tá ok? Então eu vou plantar lá aqui, plantar lá aqui e vou mantê-la ali na minha telinha de resgate, né? Onde eu vou olhando as minhas plantinhas, o desenvolvimento da minha plantinha. Não vou colocar nenhum sistema de umidade para essa planta, porque ela está puxando para o lado da encíclia, apesar dela ser um híbrido, tá? E tanto a encíclia como a Roth Massangela, que são as laélias rupícolas, elas não toleram umidade, gostam de muito sol, tá? De claridade, luminosidade, o verdadeiro adubo para floração. E, para mim, até mais importante do que o próprio adubo, sendo que não pode faltar adubo nas suas plantas, mas nunca em excesso. Luminosidade é o fator quase que prioritário para um bom desenvolvimento da saúde da sua planta. Essa daqui é uma Cattleya tigrina trilabelo, que eu comprei uma vez, foi do Ogro. Veio bonita, gente, mas o que acontece? Eu coloquei ela numa prateleirinha lá no meu orquidário, e judiação, ficaram as plantas na frente e eu esqueci dela. Ó, tá vendo? Ela tá bem desidratadinha, tá até sofrida, mas aí veio a chuva e veio o frio. Prejudicou mais essa planta. Vou fazer o mesmo sistema. Vou plantá-la num tronquinho. E acompanhar o desenvolvimento desta planta. Com isso, vou mantê-la mais seca, só vou borrifar água. Tem até um toquinho de planta aqui, ó, que eu não sei, deve ser dela mesmo. Vou colocar junto. Um sistema de umidade para ela mais controlado e tirá-la da chuva e do frio. Colocá-la aqui abaixo desse coberto meu de telhas translúcidas aqui, que são telhas de plástico transparentes, leitosas, tá? Nem transparentes são leitosas. E eu vou acompanhar como é que esta planta vai se desenvolver no decorrer do tempo. Sem umidade para esta planta agora. Não vou colocar espagno algum. Eu só não posso deixar de dar uma borrifada de água nessa planta, entendeu? Por quê? Ela, com essa umidade, ela corre um risco que já aconteceu aqui, do apodrecimento das raízes e provavelmente uma formação de fungo. E como ela perdeu as raízes aqui, decorrente da umidade e do frio, eu tenho que deixar essa planta agora, ela vai até sofrer um pouquinho, decorrente do que? Não vou dar umidade para ela, a não ser uma borrifada de água até essas raízes secas, que já estão secas aqui, voltarem, a planta voltar a emitir novas raízes. Entenderam? Aí sim, e agora eu acho que eu conseguirei salvar estas 2 plantinhas. Este substrato aqui está bom, então eu vou guardá-lo para fazer substrato, como que eu posso dizer assim, um substrato terrestre. Eu uso esse material aqui, misturo com terra e areia grossa e faço um substrato terrestre muito bom para minhas plantas terrestres. Gente, eu quero lembrar vocês uma coisa. Os meus vídeos, eu tento priorizar 3 dias da semana. Tá? 3 dias da semana. Segunda, terça e quinta.
Esses são os 3 dias que eu tento priorizar para colocar vídeo. Eu estava com um pouco de tempo, né, a mais. Aí eu fiz alguns vídeos que eu até... Mas eu vou tentar colocar alguns videozinhos durante a semana, fora essas datas. Fora esses dias da semana, que são segunda, terça e quinta. Vou tentar colocar, não vou garantir para vocês que vou colocar. Porque agora para mim, graças a Deus, a coisa apareceu um pouco de serviço e eu não posso perder, porque eu vivo do meu serviço. YouTube não me dá renda nenhuma. Renda nenhuma. Nenhuma. Gostaria de ser patrocinado por alguma coisa? Adoraria ter uma rendinha que me trouxesse um retorno, mas não tenho. Como o cidadão foi falar, que nós que criticamos essas porcarias, esses lixos que eles indicam aí, nós criticamos porque não existe fundamento nesse tipo de coisa. Não existe fundamento em canela, principalmente. Açafrão, cebola, alho. Não existe fundamento de se usar isso. Então, eu estou dizendo para vocês que a prioridade dos meus vídeos é de segunda, terça e quinta. Uma senhora falou, seus vídeos estão saindo muito escuros. Eu peço desculpas. Muitas vezes aparece até muito sol. Eu tenho um celular pré-histórico. Eu não tenho um estúdio para fazer. Eu não tenho uma câmera decente. Eu estou tentando fazer o máximo possível para ajudar vocês. Então vocês me perdoem se a imagem às vezes não fica boa. Meu celular não foca. Então quer dizer, eu estou sendo muito sincero. E tudo que eu estou passando para vocês aqui é o meu conhecimento de mais de 25 anos de orquidofilia. Muito mais. Tá? Então vocês me desculpem se a imagem não é boa. Se de vez em quando o sol atrapalha com alguma luminosidade a mais. Eu tenho um celular muito ruim. E eu só tenho este celular para fazer filmagem. Não tenho condições de comprá-lo. Não tenho condições de melhorar o visual do celular. Entendeu? Que ele não tenho. É como eu falei, eu não tenho renda alguma no YouTube. Eu posso mostrar para vocês que em 1 ano e 6 meses tem acumulado para mim receber no YouTube R$37. R$37. 1 ano e 6 meses. Qual é o cidadão que consegue fazer alguma coisa com R$37 em 1 ano e 6 meses? Entendeu? Então eu estou jogando de franco e aberto. Então vocês me desculpem se as imagens não ajudam. Eu estou tentando fazer o meu máximo. Tá? Muitas vezes tenho vontade sim de parar com isso. Porque eu acho que eu já passei bastante coisa. Para quem acompanha realmente um orquidófilo verdadeiro, que não fica tentando lacrar ou inventar novidades, porque eu vejo o cidadão falar em açafrão, alho, cebola e o diabo a 4 e depois as plantas começam a mudar tudo. Cadê o milagre do açafrão, da cebola, do alho? Agora é o toquinho, é a pedrinha, é o sombrite. Oh, pelo amor de Deus, continue usando o seu milagre. Jesus Cristo na terra. Fique em paz, gente. Me desculpe o desabafo, mas eu tenho que falar. Vou mostrar para vocês como ficou a tentativa de resgatar as minhas plantinhas que ficaram com muita umidade e frio. Amarrei-as num toquinho, ó, tá amarrada num toquinho, só que é uma mistura é um híbrido, né, de encíclia com ronfo e maçangela, e essa daqui é um seedling de Cattleya tigrina trilabelo. Tá ok? Então é isso, gente, fiquem com Deus, um beijo no coração e mais uma vez, desculpe o meu desabafo, mas tem coisas que não dá para se engolir. Você entendeu? Chega de engolir coisa nesse país que verdadeiramente é uma vergonha. Fiquem em paz.